Vegas 97, Gilbert Durinho versus Sean Brady. Olha, eu vou falar, o americano me surpreendeu muito no boxe, com jabs certeiros, combinações longas. Já por outro lado, o Durinho não utilizou todo o seu boxe da maneira como ele costuma utilizar nas suas lutas. O brasileiro naturalmente não tem um alto volume de golpes, mas ele tem muita técnica, variação desses golpes e mão pesada. Ele já mostrou isso incontáveis vezes em outras lutas. Porém, nessa luta, o Durinho ficou quase que exclusivamente nas tentativas do overhand ou no seu direto de direita. E quando esses golpes não conectavam, o Sean Brady foi crescendo em confiança, em números de golpes e, consequentemente, ficando cada vez mais difícil para o Durinho. O brasileiro não conseguiu desenvolver o seu jogo em pé, talvez por algum problema no treinamento, lesão, corte de peso, ou o americano que realmente se superou na trocação. Olha, eu acredito que é tudo isso junto e misturado. Então nós vamos olhar de perto o que aconteceu nesse combate. Olha, o Brady não deixa o Durinho colocar os golpes de encontro pesados como ele gosta de fazer. E como é que ele está fazendo isso? Bem, primeiro ficando de longe com movimentação e jabs longos. Ele movimenta para manter a distância ideal e quando o brasileiro tenta se aproximar, o Brady desfere jabs para mantê-lo longe. Ou ele golpeia com um jab e recua, evitando o golpe mais forte do Durinho. E para continuar nessa distância ideal, o Brady também utiliza bastante chutes na perna. E outra tática na parte de boxe é o volume alto de golpes. Em grande parte dos seus ataques, a mão chega em forma de combinações. Aqui o americano desfere uma combinação de 4 golpes, quando o Gilbert joga apenas um direto de encontro. O direto não conecta, então todos os pontos desse ataque vão para o Brady. Tudo bem que se esse direto pega, a luta acabaria ali mesmo, né? O Durinho até abriu um sorriso pensando nisso. Mas o Brady está com a mão muito solta. Não são golpes pesados, mas funcionam muito bem para marcar os pontos e quebrar alguns ataques do brasileiro. Por exemplo, aqui o Durinho avança com jab, com a ideia de fazer o adversário recuar, mas o Brady para no lugar e desfere uma combinação rápida de cruzado, direto e cruzado. E isso quebra a investida do Gilbert. Essa é uma característica natural do Sean Brady e o seu cartel de lutas reflete isso. Em 18 lutas, ele tem apenas uma derrota e mais de 50% das suas vitórias são decididas pelos juízes. Ou seja, é um lutador que não tem grande poder de nocaute, mas tem grande habilidade em dominar os adversários no volume de luta, tanto em pé quanto na luta agarrada, como veremos mais à frente nesse vídeo. E além de toda a tática envolvida com movimentação, jabs, combinações e chutes na perna, o Brady tem se dado muito bem nos bloqueios e defesas dos golpes mais fortes do Durinho. Algumas defesas são na habilidade, outras são na proteção de Jesus, mas claro que todas são muito bem-vindas, né? Nessa altura, o brasileiro não está conseguindo impor o seu jogo, então ele quer logo colocar o moço para baixo para dar uma sossegada. Por isso, ele avança fechadinho, desferindo um jab, na ideia de fazer o Brady recuar para a grade. Mas como ele plantou para desferir uma combinação, o Durinho recuou, deu uma saltitada, tipo, ok, entendi. Então ele ajustou a tática e na segunda tentativa ele apenas chega perto com a guarda alta para fazer o Brady atacar, então ele entra por baixo do ataque. O brasileiro entrou no tempo perfeito da queda, porém o Brady fez um excelente trabalho de defesa, fazendo o Wizard com a mão esquerda, caindo de lado e imediatamente colocando a mão no chão, saindo o quadril para levantar. E na grade, o Brady, com os dois braços por baixo, passou de defensor para atacante, caminhando para o outro lado da grade, obrigando o brasileiro a se defender. O americano é muito bom nesse controle de luta agarrada na grade, ele tem um condicionamento absurdo para fazer isso, e sendo um grande lutador de jiu-jitsu também, ele está tentando colocar o brasileiro para baixo para trocar chão com o Durinho, que é um dos melhores grapplers da categoria. Mas veja bem, desde que ele esteja por cima no ataque. Por isso ele toma a iniciativa de algumas quedas. Mas o brasileiro está defendendo muito bem. Veja que quando é o brasileiro que pressiona, o Brady fala: não, obrigado amigo, assim eu não quero brincar de luta agarrada, só se eu estiver no ataque. Porém, esse trabalho de pressão no clinch para deixar o Durinho de costas na grade também é uma ótima opção, mesmo não conseguindo derrubar. Ainda mais que ele está levando vantagem na luta em pé. Porque marcando bons pontos na luta em pé, batendo primeiro, colocando volume de golpes e evitando os golpes com a mão de trás do Durinho, quando a luta vai para o corpo a corpo, o Brady não tem a obrigação de fazer algo a mais levando a luta para o chão. Somente esse domínio na grade é suficiente para se manter na frente do combate. Falando em volume de golpes,
Já no segundo round, a gente vê a diferença na quantidade total de golpe, como é muito grande. 100 golpes conectados do americano e 19 do brasileiro. Nós até podemos ter a impressão de que a tática do americano foi fazer pressão, dominar na grade para desgastar os braços do brasileiro, mas na realidade é que desde os primeiros momentos do combate, esse cenário já se apresentava, mesmo antes deles irem para o clinch pela primeira vez. O americano atacando primeiro, soltando uma quantidade grande de golpes, e o Durinho atacando muito pouco, apesar de bloquear com segurança boa parte dos ataques do adversário. O brasileiro está muito mais passivo, aceitando esses ataques, recuando em linha reta, sem sair lateralmente ou tentar um golpe de encontro, ou até uma queda no avanço do Brady. Em alguns momentos do combate, quando o Durinho consegue soltar o seu jogo, ele traz perigo na trocação para o Brady, mesmo quando está recuando. A primeira boa queda do Sean Brady foi no terceiro round, quando primeiro ele sofre uma queda rápida do Gilbert, e em seguida parece que, na vontade de descontar a queda, ele entra nas pernas e consegue levantar o brasileiro para colocá-lo no chão e passa os segundos finais do round por cima. No começo do quarto round, o Gilbert Durinho conseguiu acelerar e aí sim fazendo valer a sua real característica, se aproximando do Brady, como aconteceu desde o começo da luta, porém agora tomando a iniciativa do ataque e batendo primeiro, inclusive utilizando os chutes que ele faz muito bem, mas não havia utilizado até agora. E por isso fazendo um round muito mais disputado, batendo de frente com os ataques do americano. Mas faltando 3 minutos ainda para o round terminar, o Brady desfere uma sequência longa, coloca o brasileiro de costas na grade e entra no clinch dominando 1 minuto e meio. E sabendo que o Durinho pode ter despertado para a luta em pé, o Brady trata de entrar nas pernas e aplica uma bonita queda. O Durinho reverte no berimbolo de maneira sensacional, se mantém nas costas, mas ainda não foi o suficiente para levar esse round. E o quinto round segue mais ou menos a mesma dinâmica do round anterior, uma luta mais disputada na parte em pé, porém na metade da etapa o americano aplica uma queda e domina o restante do round. Sendo assim, ele vence todos os rounds na visão dos juízes. É isso, meus amigos. O que vocês acharam desse combate? Comentem aqui embaixo. Se vocês gostaram da análise, sequência de golpes no like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!